Olha, o tema da nossa mensagem é: batismo nas águas anula a cruz de Cristo. Vamos ao tema. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, no versículo de número 17. Porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Olha, significa que sabedoria de palavra e batismo nas águas anulam a cruz de Cristo. E eu vou te mostrar por quê. A igreja de Corinto estava dividida. 1 de Coríntios capítulo 1, versículo 11, que é o contexto dessa palavra, diz assim, ó: pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe, de que há contendas entre vós. 12. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas e eu de Cristo. A igreja estava dividida. Então, dentro da comunidade de Corinto, havia as pessoas dizendo: eu sou de Apolo. E você? Meu pai na fé é Cefas. E você? O meu pai na fé é Paulo. Depois Paulo mostra nas entrelinhas o que é que estava causando esta divisão. Versículo 13. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado a favor de vós, ou fosse batizados em nome de Paulo? Então, esta divisão era provocada por quê? Por causa do batismo, que é a divisão provocada hoje na chamada igreja. Eu fui batizado ali. O meu pai na fé é o pastor Severino Pacheco. Daqui não saio e daqui ninguém me tira. E você? Eu fui batizado na igreja dos Colossenses. O meu pai na fé é aquele homem lá. E a igreja hoje está dividida. Separa um crente e ele diz: eu sou da igreja tal. Aqui você não pode dizer que é da igreja de Geraldo. Homens não têm igreja, amado. Geraldo não tem igreja. Geraldo tem a sua casa e a sua família. Igreja quem tem é Cristo. E ela é uma só e ela não está dividida. Não existe a igreja do pastor A, do pastor B, ou eu estou procurando uma igreja, ou eu faço parte daquela igreja. Não! Todos nós somos membros da mesma igreja e todos importantes nela, cada membro no seu lugar, como aprove a Deus colocar. Então havia uma divisão. Por quê? Porque Pedro batizou, veio Apolo, batizou também, porque Apolo só conhecia o batismo de João. Já leu isso? Diz que ele era um homem fervoroso, mas conhecia apenas até o batismo de João. E Paulo perguntou: foste batizados em meu nome? A divisão era por quê? Por causa do pai na fé. Eu fui batizado por um, batizado por outro. E Paulo então diz no versículo 14, olha lá: dou graças a Deus. Ui, que alívio! Dou graças a Deus, porque nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio. Nota-se que era o batismo que estava causando. Paulo diz: dou graças a Deus que eu não batizei nenhum de vocês. Havia um alívio em Paulo, nos homens do século 21, ao orgulho. Semana que vem alugamos 3 ônibus e o pastor presidente vai batizar os dizimistas. Todo mundo: eu sou dizimista, eu sou dizimista, eu sou dizimista, eu sou dizimista. Que querem ser batizados pelo pastor presidente. E Paulo diz: graças a Deus. Nesta parte aqui eu estou em vantagem em Paulo. Eu não batizei nem Crispo, nem Gaio e nem ninguém. A Deus toda a glória. Paulo diz: graças a Deus, porque a nenhum de vós eu batizei, exceto Crispo e Gaio. Versículo 15: para que ninguém diga que fosse batizado em meu nome. 16: batizei também a casa de Estefanas. Além destes, não me lembro se batizei algum outro. Paulo, no tempo de menino, fez muitas coisas, mano. Paulo, quando se converteu, ele se converteu na igreja primitiva. Paulo jejuou. Paulo, quando se converte, ele se converte na igreja legalista.
na igreja onde Pedro, Tiago e João eram líderes da circuncisão. Paulo jejuou, Paulo batizou eles aqui nas águas. Até Paulo chegar ao amadurecimento e receber a revelação, demorou muito tempo. Paulo não se converteu e foi ao terceiro céu, não. Paulo se converteu e ficou vivendo lá em Antioquia, fez algumas viagens missionárias com Barnabé. Numa discussão que ele teve com Barnabé, Paulo então pegou Silas e dali em diante começa a manifestação da graça de Deus na vida dele. É por isso que em uma de suas expressões, Paulo diz: quando eu era menino, quando Paulo foi menino, ele batizou nas águas, ele circuncidou Timóteo, ele jejuou, mas ele diz que quando chegou a ser maduro, quando a mente de Cristo foi ativada, quando ele vai ao andar de cima e recebe a revelação da graça de Deus, ele disse: eu deixei as coisas próprias de menino. E então ele diz no versículo 7, porque não me enviou Cristo para batizar. Ora, se Paulo fosse enviado para batizar, ele estaria anulando a cruz de Cristo, porque na graça de Deus, da cruz para cá, o batismo é Se eu batizo nas águas, eu estou dizendo que aquele batismo na cruz está invalidado, não valeu de nada, não me purificou, e que seria eu, um mero mortal na carne, que iria encher uma piscina cheia de água da Sedai com cloro e urina e metais pesados, que iria te purificar do seu pecado. Mas isso não é mais assim. O que nos purificou foi aquele sangue puro e o lavar regenerador do Espírito Santo. Então o batismo nas águas teve a sua eficácia antes da cruz. Até a cruz, o sangue não havia sido derramado. Quando um homem pecava, João batizava ele para arrependimento. E tinha gente que tomava 50 banhos num dia. E o cara pecava: eu estou arrependido, João. Bum. Essa questão do batismo na igreja de Corinto era uma questão tão levada a sério que eles se batizavam até pelos mortos. Quando lá em Corinto, alguns, não eram todos, quando alguém morria, eles diziam: ele morreu sem se batizar, se batiza no lugar deles. Olha só, 1 de Coríntios 15, versículo 29, olha aí. De outra maneira, o que farão os que se batizam por causa dos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles? Olha o que estava acontecendo na igreja de Corinto. A questão do batismo era tão séria que quando alguém morria sem se batizar, alguém batizava em favor daquele que estava morto. E Paulo diz: olha, vocês têm várias debilidades no entendimento de vocês. Primeiro, vocês dizem que não há ressurreição dos mortos. E depois, quando alguém morre, vocês se batizam por causa dos mortos. Se os mortos não ressuscitam, por que é que vocês estão se batizando a favor deles? Porque eles tinham essa questão de que os mortos não ressuscitavam. Coloca o versículo 12 para mim, Miguel. Versículo 12. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirma algum dentre vós que não há ressurreição de mortos? Então, o que era corrente no pensamento da igreja? Que os mortos não ressuscitavam. E Paulo perguntou: ora, se os mortos não ressuscitam, por que é que quando alguém morre entre vocês, vocês se batizam por causa dos mortos? Então isso causava uma divisão na igreja. E hoje a igreja está aí com essa mesma divisão. Ora, os pastores digam: você só é nova criatura se você se batizar nas águas. Falam ou não falam? Eles não gostam de mim por causa disso. Eu denuncio. A maioria aqui tomou banho de água. Tomou ou não tomou? O irmão vai tomar a ceia, que não é ceia, é Páscoa. O irmão vai tomar a ceia, o irmão é batizado? Até pregando o engano eles erram. Porque ainda que se fosse para comer pão e suco, não está escrito lá que pode ser batizado. Pode? Pode. Vamos supor que isso fosse uma verdade que não é. Está escrito lá que só pode comer pão e suco quem é batizado? Mas falaram isso para mim e para você, não falaram? Agora, para ser dizimista, precisava tomar banho?
Para ser dizimista lá basta entrar. Bebendo, fumando, cheirando, solteiro, adúltero, cachaceiro, não importa. O batismo nas águas é um rudimento, é uma obra morta. Tinha uma finalidade: preparar o caminho do Senhor. Nenhum profeta batizou. Moisés não batizou. Adão não batizou. Isaías, Jeremias, Osé, ninguém batizou. João Batista veio preparar o caminho do Senhor. Na lei de Moisés, em Levítico, no capítulo 1, no versículo 1 em diante, diz que, de acordo com o pecado, o sacrifício oferecido quando fosse um novilho ou um cordeiro, ele deveria ser lavado até as entranhas. E em cumprimento dessa justiça, João Batista, quando estava lá no Jordão, um vulto cortou aquela tarde. E quando ele olhou, ele disse: este é o Cordeiro de Deus que deixa o pecado no mundo. Que tira, pelo menos tirou-os daqui. E diz que não seria mais o cordeiro que seria lavado, porque todos os cordeiros lavados na lei para ser entregue como sacrifício apontava para o Cordeiro de Deus, o Cordeiro vivo, que era Jesus de Nazaré. E quando ele chega no Jordão, João Batista vai batizar, que ele chega e diz: ora, eu que deveria ser batizado por ti, e tu vens a mim? E Jesus disse: não, deixe que se cumpra toda a justiça e que se cumpra toda a lei, porque o Cristo histórico, Jesus de Nazaré, era o cumprimento da lei, e ele tinha que passar pelo aquele ritual. O Cordeiro de Deus, não mais um cordeiro animal, um novilho, deveria ser lavado até as entranhas. Foi o que João Batista fez quando mergulhou no Jordão. E os pastores vêm a mim e digam: mas se você não batizar, você não lava os pecados das pessoas. Eu digo: meu amado, e de que pecado Jesus estava sendo lavado quando foi batizado? Lavou o que pecado dele? Era o cumprimento da lei. A lei dizia que o cordeiro tinha que ser lavado, e João estava lavando o Cordeiro de Deus. Aqueles tiravam o pecado transitório, o seu sangue aspergido sobre o povo. Mas o Cordeiro de Deus iria tirar os pecados dos eleitos, e tirou. Então em Mateus capítulo 3, versículo 11, vem a palavra que eu nunca vi o sistema pregar. E um deles me disse: o senhor bota no telão o que o senhor quer. E eu disse: raça de víbora, porque isso está escrito também na sua. Eu vos batizo com água, João Batista, eu vos batizo com água para arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vai batizar vocês com água também. Como não? Como não se fazem isso nas igrejas? Ah, entendi, é que nas igrejas o mais poderoso não veio ainda, aí continuam batizando com água, é isso? Deve ser isso. Porque ele disse: eu, João Batista. Não é os pastores que batizam mais, é o que é mais poderoso do que ele. Mas os pastores dizem: não, o mais poderoso não veio ainda, e nós é que vamos batizar vocês. Vocês vão receber aqui um certificado de batismo. Agora vocês são dessa igreja e não pode sair daqui de jeito nenhum. E no culto de ceia vocês vão cantar esse louvor: daqui não saio, daqui ninguém me tira. Está, não, está claro ou tem enigma? Ou precisa de um profeta balabachúria? João disse: gente, eu, João Batista, o último profeta da lei, eu batizo vocês com água. E a pergunta: por que, João? Porque o sangue não foi derramado ainda, e isto aqui está como simbolismo para arrependimento. Como o sangue não foi derramado ainda, não há o que possa perdoar o meu pecado. Eu estou batizando vocês para arrependimento. Eu, João Batista. Mas após mim
vem um que é mais poderoso do que eu. E ele vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. Por que o fogo? Porque é o fogo que o Espírito vem, quando veio na tua vida, purificou, lavou e regenerou. Em Cristo, teu espírito está perfeito.